A preleção de hoje é amar ao próximo como a si mesmo. E a base de pesquisa para essa preleção foi o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, dos itens de 1 a 13. E também das perguntas do Livro dos Espíritos, das 614 a 621. Então, para iniciar a nossa preleção, aqui já começamos com uma reflexão. Quem é esse próximo que Jesus menciona, quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo? O que vem na nossa mente? Quem é nosso próximo? Somente os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que nós temos mais afinidades? Quando Jesus coloca esse próximo são todos os seres humanos, todos aqueles que estão próximos ou distantes de nós, mesmo aqueles que são diferentes de nós e aqueles que cometem erros e falhas. Então, sem distinção, esse próximo. E tem aquele velho ditado que diz, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E nós fazemos isso? Sem olhar para quem nós vamos fazer o bem, ou escolher esse próximo, o qual nós queremos ajudar? Se é aquele que eu gosto mais, ou aquele que está necessitando da nossa ajuda. Nós já conseguimos amar o próximo? Olhar a ele com o mesmo respeito, com carinho, com a tolerância que nós gostaríamos de receber? Quando a gente olha para esse próximo e ele necessita de tudo isso, eu consigo alcançar esse próximo do mesmo jeitinho que eu gostaria de ser alcançada? Nos meus sentimentos, nas minhas fraquezas, nas minhas limitações? Eu consigo enxergar esse próximo que está ao meu caminho? E todos os dias nós temos a oportunidade de ajudar o próximo, seja dentro ou fora do nosso lar. E com qual frequência nós estamos fazendo isso? Ou se já fizemos isso? Ou se vários próximos estiveram tão próximos e nós não percebemos? Nós não olhamos esse próximo com verdadeiro amor, com verdadeiro olhar do amor. E quando nós olhamos o próximo e realizamos essa ajuda, nós estamos praticando a caridade. E quando nós praticamos a caridade, nós estamos também praticando a nossa transformação moral. Porque nós vamos olhar esse irmão com paciência, com tolerância, com carinho. E isso vai transformando os nossos sentimentos. Porque eu vou doando de mim o que eu tenho de melhor para aquele próximo. Olhando ele como um verdadeiro irmão. E o que nos faz distanciar da caridade e de ajuda ao próximo? O egoísmo. Porque o egoísmo nos impede, é a chaga da humanidade. Porque o egoísmo faz que nós só olhemos para nós. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu necessito. E quando eu começo, a partir do momento que eu passar a olhar as necessidades do outro, eu estou praticando a caridade. Aquela caridade que vem de dentro do coração, de desprendimento mesmo, de doação para aliviar a dor do outro. Não dando, querendo receber, ou fazendo para que o outro veja que eu estou fazendo. Aí deixa de ser caridade, porque eu estou esperando algo em troca. E tem uma passagem do Evangelho onde tinha o rei que ele começou a controlar os servidores, e esses servidores em dívidas, e ele estava lá para cobrar essas dívidas, e ele queria demonstrar o trabalho dele. Então ele começou por um que devia mais de 10 mil talentos. Ele chamou esse senhor e o cobrou, que queria que ele pagasse. E ele falou que não tinha dinheiro. O que esse senhor sugeriu a ele? Que ele vendesse os filhos, que ele vendesse a esposa, que ele vendesse todos os bens que ele tinha e pertencia para pagar a sua dívida. E ele ficou assustado com essa sugestão. E ele não queria fazer isso. Então ele se ajoelhou e pediu a esse senhor: tenha mais paciência, mais tolerância, até eu conseguir ajuntar tudo que eu devo e pagar ao senhor. E esse senhor
ficou sensibilizado com aquela situação e com aquele pedido daquele senhor. E assim ele fez, ele perdoou a dívida e permitiu que ele fosse embora. E esse senhor foi embora feliz porque tinha sido perdoado a sua dívida e que ele não teria que pagar tudo aquilo que ele devia. Saiu de lá muito feliz e satisfeito. Ele foi ouvido. Mas, para nossa surpresa, ao sair de lá, ele encontrou alguém que também o devia. E o que ele fez? Ele cobrou. E essa pessoa também pediu paciência para que ele pudesse esperar. E ele negou. Ele não quis esperar, ele quis que ele pagasse naquele momento. E naquela época, quem devia, se não pagava, iria preso. E assim esse senhor foi preso, porque não tinha o dinheiro para pagar. E ele sentiu no direito de cobrar. Só que os outros estavam vendo isso que estava acontecendo. E contou lá para aquele primeiro senhor do comportamento. E assim, ele também foi lá e buscou e falou, nossa, eu tive tanta paciência, toda a tolerância e perdoei a sua dívida. E o que você fez quando saiu daqui? Você não perdoou o outro. Então, isso serve para a gente refletir como nós estamos nos comportando. Porque muitas vezes nós queremos o bem para nós. Nós queremos perdão para nós, das nossas falhas, das nossas imperfeições, das nossas impaciências, da nossa falta de amor e de tolerância, e nós pedimos a Deus que nos perdoe as nossas falhas, que Ele nos dê uma nova oportunidade, e Ele nos dá. Ele nos dá a oportunidade de uma nova vida, Ele nos dá a oportunidade de um novo dia, de um novo amanhecer. E de que forma nós estamos aproveitando tudo isso que nós recebemos? E quando alguém nos deve, nós cobramos da mesma forma ou nós perdoamos verdadeiramente? Então, isso é amar ao próximo. Porque tudo que nós queremos para nós, o outro merece também. E ele não pensou, esse servo não pensou, ele só pensou nele. Ele trabalhou no egoísmo. Como diz no Evangelho aqui, que Jesus foi o maior exemplo de amor e caridade. E Pôncio Pilatos do egoísmo. Qual exemplo nós estamos seguindo? O da caridade, do amor ou do egoísmo? Querendo tudo só para nós. E assim nós vamos levando, a vida. E o amor ao próximo também nos liga ao amor a Deus. E quando nós verdadeiramente amamos a Deus, nós vamos amar o próximo. Porque é um amor puro, é um amor verdadeiro. E quando nós cuidamos do próximo, nós devemos cuidar de nós mesmos. Porque nós estamos bem, nós vamos ter condições de cuidar do próximo. Neste caso, não é egoísmo nem vaidade. Quando nós procuramos cuidar do nosso físico, do nosso emocional, do nosso espiritual, isso também é uma caridade com a gente também precisa desse carinho. Mas não única e exclusivamente só para nós. Esse olhar também tem que se estender ao nosso próximo. E é uma expressão do divino amor que Deus nos dá. Nós temos essa semente brotada dentro dos nossos corações. Nós precisamos fazê-la florir. Que nós possamos, nesse momento, pensar o quanto nós já ajudamos o próximo e quanto nós podemos continuar ajudando dentro e fora do nosso lar. Com o nosso familiar é mais fácil, estamos ali no dia a dia e existem os laços de amor. E fora não tem laços que nos unem com aquele que está fora do nosso lar. Aí vai a verdadeira caridade. Assim é a intenção daquele alguém que nós não conhecemos, mas queremos ajudar, porque foi tocado em nosso coração. Então, para que possamos, cada um de nós, refletir, auxilia sempre o irmão que está no nosso caminho, porque cada ajuda ao próximo será sempre um auxílio para nós mesmos. Então, que nós possamos pensar nisso, que nós merecemos, mas o nosso irmão também merece. Que assim seja.